Boa noite, pessoal. Mais uma live com o tema 20 soluções para manter e melhorar o seu relacionamento. Agora eu vou dar uma pausazinha enquanto eu vou compartilhando nas minhas outras páginas e no meu perfil a live para que ela tenha um alcance maior. Enquanto isso, vocês podem deixar perguntas, podem perguntar qualquer coisa, podem fazer comentários e curtam e compartilhem, tá ok? Vou dar só uma pausinha rápida aqui enquanto eu vou compartilhar nas outras páginas e perfis que tenho para que ela tenha um alcance bacana. E, enquanto isso, podem deixar sua pergunta ou podem ir compartilhando, curtindo, tá certo? Só vou fazer um compartilhamento aqui dessa live nos meus outros perfis. E, enquanto isso, gostaria que vocês deixassem perguntas, curtissem também, compartilhassem, para que ela tenha um alcance bacana e mais pessoas possam participar dessa conversa de hoje, tá ok? O tema é interessante, eu acho que todo mundo vai gostar desse tema. 20 soluções para manter e melhorar o seu relacionamento. Turbine a sua relação. Gostaria que vocês fossem compartilhando para que o alcance dela seja interessante e mais pessoas possam acessar a live, fazer perguntas. Eu acho que esse tema de hoje, várias pessoas me pediram para falar sobre isso. E hoje, no domingo, a maioria do pessoal está em casa, acessando o Facebook. Eu acho que é um horário interessante para a gente conversar sobre essas coisas. Então, gostaria que vocês fossem compartilhando aí essa live, para que ela tenha um alcance bacana e mais pessoas possam ver. Só estou fazendo compartilhamento aqui na minha página, nos meus perfis, para a gente iniciar. Mas, como eu falei, podem deixando perguntas à vontade aí, para a gente já ter algum material para trabalhar, tá certo? Vamos lá. Já estou terminando. O pessoal que está assistindo a live aí já pode, boa noite, já pode se apresentar. Se tiver alguma pergunta, já pode começar a fazer, tá certo? Vamos iniciar. O tema de hoje é interessante. Eu gostaria que vocês compartilhassem, tá certo? Para que as pessoas... Vou esperar, quando tiver 10 pessoas eu começo. 8 pessoas assistindo, 9. Vai compartilhando a live para a gente ter um acesso bacana aqui e uma conversa legal. O tema foi pedido por várias pessoas, umas 5 ou 6 pessoas me pediram para que eu falasse sobre isso. Eu acho de extrema importância a gente falar em questão de relacionamentos e como a psicologia pode contribuir para que seu relacionamento seja melhor. Para a gente entender essa dinâmica do relacionamento e como alguns pequenos problemas podem se transformar em grandes problemas. Boa noite, Jorge. Eu acho que é de extrema importância porque todos nós estamos sujeitos a essas questões, a esses problemas que vão acontecendo, a essas picuinhas que vão aparecendo nos nossos relacionamentos amorosos ou também nos relacionamentos diários, de convivência com outras pessoas, e acabamos tendo dificuldades, apresentando problemas e às vezes até colocando todo um relacionamento por água abaixo por um simples probleminha que se transformou num problemão. Gostaria que perguntassem alguma coisa antes de começar, se vocês têm alguma dúvida. E também o pessoal que estiver entrando aí na live já poderia curtir, compartilhar, se possível, para que ela tenha um alcance legal. E, a partir disso, se tiver alguma pergunta em relação a questão de relacionamento, a dificuldades, dúvidas em geral que estejam relacionadas a relacionamento amoroso, vocês podem deixar aí para que eu possa responder posteriormente. Tá certo? Alguma pergunta no momento? Nenhuma. Então, fica aí a questão. Podem deixar as perguntas aí que eu vou começar
agora com a temática de hoje, que é uma temática interessante em relação a isso. Então vamos lá. Como a gente pode identificar, primeiro, antes de falar das soluções, eu gostaria de a gente identificar questões básicas de quando o relacionamento está começando a apresentar problemas. E a primeira questão que eu coloco para que vocês identifiquem, e essa primeira questão acaba gerando um montão de coisa ruim no relacionamento amoroso, no relacionamento com o seu namorado, com sua esposa, é a mudança de humor. Quando a pessoa tem uma mudança repetida de humor, ela começa a entrar num estado de irracionalidade, um estado emocional muito alto, e ela começa a perder a razão e começa a pensar conforme as suas emoções. Então a mudança de estado de humor é uma questão interessante que a gente pode observar, que daí que parte as brigas. Você pode estar bem com o seu relacionamento, você pode estar bem com sua namorada, com seu namorado, com seu esposo, com seu marido, e a partir disso aí, a partir dessa pequena alteração de estado de humor, dessas 24 horas que vocês conviveram bem, certo? De 23 horas, né? Um deslize de um segundo, uma alteração de humor, pode se transformar numa briga. Então, essas alterações de humor acabam gerando problemas, e geralmente é a cerne das questões, que faz com que a pessoa perca a racionalidade e aquilo acabe gerando diversos problemas. Boa noite, pessoal que está entrando, Edilaine, Nájila, Thiaguinho, Kika. Então, pessoal, como eu falei, vocês podem ir deixando perguntas aí, questão de relacionamento, certo? E eu vou dizer como a psicologia pode ajudar a você turbinar um relacionamento. E dentro dessa live também vou colocar 20 soluções para a gente manter o relacionamento de uma maneira bacana, para que você possa turbinar o seu relacionamento, melhorar, tá certo? Então, se você tem uma amiga, um amigo que está com problema de relacionamento, eu sugiro que você o convidasse para assistir essa live, compartilhasse, tá bom? Para que a conversa dela seja interessante, mais pessoas possam ler, tá certo, pessoal? E, como eu falei, a live é livre, vocês podem perguntar à vontade, tá certo? Vamos lá. Então, como eu falei, a questão da mudança de humor é um problema inicial que a gente pode identificar e acaba gerando esses problemas. E o que esse estado de humor leva? Ele leva ao estado de birra, aquele estado de infantilidade, irracionalidade. Esse estado de infantilidade acaba causando, né, os problemas gerais do relacionamento. A pessoa fica naquele estado de birra, fechada, como criança. E esse estado de birra também é uma coisa interessante que a gente pode analisar. Não é só a birra em si que é um problema, mas a birra ela tem uma intencionalidade. Quando a pessoa ela entra no estado de birra, ela tem uma intenção por trás daquilo. E essas intenções são fáceis de você perceber. Quando uma criança está chorando, querendo alguma coisa, é muito fácil a gente identificar que ela está fazendo aquilo para chamar a atenção. Então a primeira coisa que existe essa alteração de humor, que leva ao estado de birra, a gente pode pensar, não, ela está querendo, ou ele está querendo chamar a atenção de alguma forma, para alguma coisa. Então, é o primeiro fator que se coloca dentro desse processo. Como eu falei, alteração de humor inicial, aí vem o estado de birra, né? A pessoa começa a se fazer aquele papel de criança, e esse papel de criança tem a intencionalidade, né, de chamar a atenção. Então a pessoa, ela está querendo chamar a atenção, ela está querendo ser apreciada também, ela quer que a pessoa a aprecie de uma forma mais digna, ela quer ser reconhecida no relacionamento. Então é muito natural que esse estado emocional que a gente se coloca de birra, ou com um namorado, um parceiro, se coloca, é porque ela está querendo chegar nesse estágio. Ela precisa de atenção, ela precisa de apreciação ou reconhecimento, independente do que seja. Pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins. Mas essa alteração de humor que leva ao estado de birra, ela tem essas intencionalidades. Também agora tem as questões. Essas aí são inertes, né? Atenção, apreciação e reconhecimento pode ser tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. O problema é quando
esse estágio é um estágio egoísta, autocentrado, que a gente fica focado somente em questões nossas. Então a gente se torna esse cara egoísta, esse cara autocentrado, e a partir disso a gente começa a não entender o ponto de vista da outra pessoa. Nosso ponto de vista vale mais do que o da nossa parceira, ou pelo contrário, da parceira vale mais do que o do parceiro, e aí fica fechado entre si. Esse autocentramento é também uma consequência da alteração de humor, e essa alteração de humor que acaba levando à questão do estado de birra. Claro, a alteração de humor existe em qualquer momento da nossa vida. O problema é quando esse humor alterado, essas emoções, elas estão comandando nossos comportamentos. Aí que gera o grande problema. Tá certo? Aí vem outra questão que a gente pode analisar, que está dentro do comportamento de birra, que é a mentalidade de vítima. A pessoa, ela começa a se vitimizar em tudo. E o que acontece? Ela começa só a ver as coisas da maneira negativa. Ela esquece que tem as coisas positivas também do relacionamento. Então ela começa, por exemplo, o relacionamento é 70% bom, 30% ruim. Aí a pessoa, no estado de vítima, colocado por alteração de humor, como eu coloquei, que vai gerar comportamento de birra, que ela vai querer atenção, né, ela vai estar numa fase egoísta, autocentrada, e aí ela vai começar a ver só os 30% ruim. E ela vai começar a se vitimizar dentro do relacionamento. Ela vai começar a ver só o que há de ruim, só as coisas ruins, a outra pessoa não presta, a outra pessoa não vale a pena se relacionar por causa disso, e ela só foca nas coisas ruins. O estado de vítima, quando a pessoa se coloca no estado de vítima, ela está fazendo com que ela mesma só veja o relacionamento de uma maneira negativa. Deixa eu ver o pessoal aqui que está comentando. Nájila, como faz para ter um relacionamento? Tiaguinho, tá travando o meu. Pode ser internet, Tiaguinho. Se tiver ruim, vocês podem falar. O áudio tá bom aí, pessoal? O áudio, o vídeo, como é que tá aí? Edline Cardoso, eu fico com raiva, ódio, que minha cabeça fica quente. Eu quero xingar e não posso mais. Sou xingada. O dia todo foi bom, mas uma briga acabou o dia. Pois é, essa é a questão. Essa alteração de humor dentro do relacionamento pode acabar levando a uma coisa que estava maravilhosa, tá certo? O tempo todo bom, e aí existe essa queda, né, por conta de uma pequena alteração de humor, que a gente entrou no estado de infantilidade, um estado de birra, um comportamento infantil, acaba gerando as brigas e gerando uma dor de cabeça que pode prolongar por dias, Edline. Lai Franca, boa noite. Como manter um relacionamento sem briga com uma pessoa que bebe? Nossa, bem interessante essa questão, certo? Eu vou deixar para a gente conversar um pouco sobre isso. Complicada porque, assim, depende do qual o nível que a pessoa bebe. Ela bebe, chega bêbada em casa, de não saber de nada, ou ela só bebe e você não aceita o fato dela beber de vez em quando. Então, assim, é o bebê doentio, aquela pessoa que realmente é alcoólatra, ou é aquela pessoa que bebe socialmente. Então, é preciso a gente fazer essa separação. Se você me disser que tipo de pessoa é essa, aí eu posso dar uma resposta. Viu, Lai Franca? Tiaguinho, tá travando aí, Tiaguinho? Tenta ver se é sua internet, alguma coisa. Edline, conheço pessoas assim, ela é a vítima em tudo. Então tá beleza aí, né, Edline? O áudio. Pois é, Edline, me diga aí, essa caso da pessoa que bebe. Uma pessoa alcoólatra que chega em casa, que bebe todos os dias, ou uma pessoa que bebe socialmente, e aí a companheira que não consegue entender o que está acontecendo, ou não concorda com o fato do companheiro beber de vez em quando, socialmente com os amigos. Que existe essa separação. Aí você pode ir me dizendo aí qual dessas procede no seu caso ou da sua dúvida, tá bom? Pessoal, compartilha a live, pessoal que está assistindo, por favor, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Curtam, compartilhem, tá bom? Dê o seu joinha, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter alcance. Então, quando você está compartilhando ou curtindo, mais pessoas estão assistindo, mais legal fica a conversa, mais perguntas tem para a gente trabalhar. Lai Franca, bebe todo final de semana e não aceito. Então, é preciso, inicialmente, entender qual o nível de bebida, como é que essa pessoa chega em casa, se ela está perdendo, assim,
a vivência com a família, ela está causando problemas para a família. Ela é uma pessoa agressiva, ela chega em casa, vai dormir na dela. Então, assim, existe... Às vezes tem uma pessoa que pode beber e não trazer consequências ruins para o relacionamento, mas a pessoa pode não beber às vezes e ter esse tipo de comportamentos ruins. É preciso ver as consequências do beber. Ela bebe e traz consequências ruins para o relacionamento, ou ela bebe e fica na dela, vai lá, dorme, depois se ajeita e fica de boa. Então, separe aí para ver qual é isso. Aí, porque se for só a pessoa bebe e fica de boa, pode ser uma questão sua, Lai, de você não aceitar o fato da pessoa beber, tá certo? E aí é preciso rever isso dentro do relacionamento. Mas é uma questão mais sua do que dele, porque ele está bebendo e não está fazendo nada, não está causando nenhum problema para o relacionamento, ou é você mesmo que não gosta de bebida, não gosta que a pessoa bebe. Boa noite, Luísa Vanesca Pedreira. Rosália Santos. Eu sou muito nervosa e como faço para controlar no relacionamento? Então, essas dicas estão relacionadas a isso. A gente vai chegar até lá, tá bom? Então vai acompanhando a live aí, curtindo e compartilhando, até eu chegar no momento para eu falar das 20 soluções para você turbinar o seu relacionamento, para você manter e melhorar, tá certo? Então, Rosália, curta, compartilhe para o pessoal aí. Quando você curta e você compartilha, o Facebook entende que mais pessoas querem assistir essa live, então ela acaba divulgando mais, tá certo? Então, vamos lá, vou dar continuidade. Vocês podem deixar perguntas aí, tá bom, pessoal? Compartilha a live, não esqueçam, para que o Facebook entenda isso e vá jogando aí para mais pessoas verem, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, como uma moça falou aí, Adline, tem gente que tem essa mentalidade vítima, ela conhece pessoas assim, eu também conheço pessoas assim, já atendi pessoas assim na clínica. E essa mentalidade vítima é um problema, porque a pessoa ela está num estado de autocentramento, né, de vítima. É uma pessoa que só consegue ver o umbigo dela. E às vezes esse estado de vítima causa um certo prazer. Tem pessoas que se sentem bem assim, se sentindo como vítimas, porque ela sempre está ganhando. Porque ela sempre acerta e as outras pessoas a errada. Então sempre ela vai ser a certa no relacionamento, porque ela é sempre a vítima. E isso gera um ganho secundário no estudo, né? O ganho secundário é a pessoa sentir que ela está correta, que ela não erra, só a outra pessoa que erra. E essa questão do sofrimento pode ser um lado masoquista da pessoa, de gostar de sofrer mesmo. Tem pessoas que, assim, inconscientemente acabam entrando num estado de masoquismo, né? De se fazendo de vítima em excesso, e o sofrimento acaba, esse estado de vitimização, acaba sendo o motor do relacionamento. Sendo, né, que não poderia ser diferente, poderia ter uma visão diferente, poderia ver a questão da culpa dela em relação a isso. E isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. Tem homens que se vitimizam a todo tempo e tem mulheres que se vitimizam a todo tempo. E não é legal você se relacionar com uma pessoa assim que 90% a 100% do tempo todo é se vitimizando no relacionamento. Não há saco para quem aguente isso, tá certo? Mas existe gostos para tudo. Mas não é interessante que uma pessoa se vitimize tanto. Então, o relacionamento não começa a andar. E a forma também de você puxar o relacionamento para si. Você se transforma no centro do relacionamento, porque toda hora você se vitimiza. Edline, eu tomo fluoxetina hoje. Fluoxetina é um antidepressivo, Edline. Não quer dizer que você é louca porque toma antidepressivo, não, tá certo? Fluoxetina, ela é um bom medicamento sendo utilizado, né, para a questão de controle de uma ansiedade leve, de depressão. É um bom medicamento, mas assim, como eu digo sempre, toma fluoxetina, mas faça a psicoterapia. Não toma um remédio só por tomar. Se você está tomando fluoxetina, provavelmente você está com problema de comportamento. Não é só um descontrole neuroquímico que você está sentindo mal por nada. Provavelmente tem alguma coisa que está te fazendo te sentir mal, te sentindo mais depressiva, um pouco ansiosa. E isso pode ser tratado com psicólogo em terapia. Eu acredito, e vai ter uma eficácia muito grande, que vai ter um momento que você não vai precisar mais tomar o medicamento. Então, o que a gente trabalha é baseado em estudos científicos. E a terapia, para a maioria dos casos, principalmente casos de depressão, uma depressão mais leve ou uma ansiedade mais leve, não precisa nem de medicamento, tá certo? A pessoa pode superar esse estado
somente com alteração de comportamentos, e o psicólogo pode conduzir isso de uma maneira extremamente assertiva e eficaz. Então, o remédio seria o último caso. Tá bom, Edline? Lera Lima, boa noite. Boa noite, Lera. Pessoal que está assistindo, tem 3 pessoas assistindo a live. Gostaria que vocês compartilhassem, tá bom? Curtam e compartilhem para que ela tenha um alcance legal, tá certo? Para que a gente continue conversando aqui com esse tema de relacionamento hoje, que é um tema bem interessante que o pessoal me pediu para que eu conversasse, tá certo? Nagila Leia. As pessoas querem ter um relacionamento sem ter amor próprio. Não podemos dar aquilo que não tem. Eu coloco uma coisa. Isso, você está bem correta, Nagila, em relação ao que você disse. 1 mais 1 é 2. Agora, 1 menos 1 mais 1 é nada. Certo? Princípio matemático aí. Lógica matemática. Se a pessoa não tem amor próprio, se a pessoa não tem perspectivas próprias, como ela vai ajudar um relacionamento a somar? Não tem como. A pessoa ela precisa ser uma pessoa independente, uma pessoa que tem amor próprio, que tem a sua vida, certo? Que tem a sua independência, para que encontre com outra pessoa também independente, uma pessoa que tem amor próprio, e essas pessoas somem. Aí sim se transforma numa soma. Nenhum vai ser um pé no sapato, uma pedra no sapato para o outro, porque são 2 pessoas unidas em prol de algo maior, em prol do relacionamento. São 2 pessoas, né, independentes, pessoas que se amam, que escolheram se amar, escolheram estarem juntos uma da outra. Então, Nájila, quando você coloca isso, sem amor próprio, eu acredito que um relacionamento nunca vai para frente. Então é preciso que a pessoa seja independente, que a pessoa busque a sua individualidade, para que ela não fique independente só do relacionamento. E eu vejo isso na clínica acontecer muito com mulheres. Muitas mulheres vivem em prol do relacionamento. Não conseguem ter questões próprias. Sempre tem que ter um marido inserido e não consegue desenvolver uma independência. E aí, quando termina o relacionamento, acaba ocasionando em quê? Acaba ocasionando da mulher perder o sentido para a vida, porque tudo era o marido. Ela vivia em função do marido. Ela não tinha vida própria. A vida dela era o marido. Certo? E aí ela acaba só se dedicando ao relacionamento e ao esposo porque ela esquece que existe. Ela não consegue fazer nada por si só. E não é interessante que aconteça isso. O bacana é que a pessoa ela tem uma independência. Ela tem uma independência e escolha estar com o marido, mas não seja obrigada ou ela também não é serva do relacionamento. Ela está ali porque quer. Então, mas tem muitas pessoas que são preparadas desde criança, principalmente mulheres, a se casarem. Preciso me casar, preciso ter um marido, mas não se preocupa com qual tipo de marido que vai ter, com o que ela vai esperar no marido. Muitas pessoas só se preocupam em vou ter um marido, tá bom. Ou então tem um marido com estabilidade financeira, ou às vezes não consegue estabelecer bem as cernes, as pedras fundamentais do que ela espera em outra pessoa. E quando ela tem essa dificuldade de estabelecer isso, ela pode vir que qualquer coisa, ela não vai estar preparada para um relacionamento. E aí acaba só se focando nisso, não tendo independência e muito menos amor próprio. Tá certo, Nájila? Pessoal, curta, compartilha a live, por favor, para que ela tenha maior alcance, o Facebook entender que essa live está sendo bem assistida e mais pessoas podem ter acesso. Então não custa nada dar um joinha e compartilhar a live para que as pessoas possam assistir. Tá certo? Kika, com certeza. Então, pessoal, não esqueça de dar um joinha, compartilhar a live para que ela tenha um acesso bacana, tá bom? Rosália tá indo aí, Rosália. Vou agora responder seu caso, tá bom, Rosália? Verdade. Isso aí, Edline. Vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir, tá certo? Aí, dentro da mentalidade vítima, vem também aquela questão do certo ou errado. Aí, aquela briga, 8 ou 80. Eu tô mais certo que você tá mais certo do que eu. Sempre nessa questão. Não existe um meio termo. Você quer ganhar de qualquer forma. De qualquer forma, você quer estar mais certo que o parceiro. Aí você fica naquela função 8 ou 80. O certo ou errado. Aí vira aquela briga. Você fica aqui tentando defender a ideia que você tem, de qualquer forma. Não. Eu começo a brigar com meu parceiro, porque eu tô certo, ela tá errada, ou ele tá errado, porque eu tô certo. Então eu quero ganhar. Fica aquela competição idiota, aquela competição boba dentro do relacionamento, que só faz gerar
e desgastar mais o relacionamento. Então, esse negócio de certo ou errado não é interessante para um relacionamento de forma nenhuma. E está relacionado ao comportamento de birra, ao comportamento infantil, irracional. Tá certo? Então, tente ver as coisas com meio termo. Tente analisar as coisas de maneira racional. Pare com esse negócio de certo ou errado. E veja se algumas discussões vai te melhorar a sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, você ficar discutindo algumas baboseiras, certo? Então, assim, tente ver se aquilo vai ajudar a agregar alguma coisa na sua vida, ou no relacionamento, se ficar discutindo picuinhas ou idiotices. Se isso agregar coisas, é uma coisa importante para a manutenção do relacionamento, ou para o seu crescimento pessoal, ótimo, maravilha, daqui 1 ano, 2 anos, isso vai ser muito importante. Agora, coisinhas do dia a dia, besteirinhas, é um grande problema, tá certo? Então, é necessário inicialmente remover esse pensamento de 8 ou 80, de certo ou errado, você está mais certo e o parceiro está sempre errado, ou vice-versa. Então, se você vê que o seu relacionamento está entrando nesse tipo de dinâmica, não é interessante continuar. É possível você cortar esse tipo de dinâmica conversando, racionalizando e vendo se isso é realmente importante para o relacionamento e para você. E para o seu parceiro também. Tá certo, pessoal? Também essas questões podem estar relacionadas com emoções engarrafadas, aquelas emoções que estão presas e a pessoa segura muito tempo e aí só fala quando está com o comportamento, quando está na birra. E aí é a pior hora de falar isso. Então, assim, que eu coloco se tem alguma coisa para conversar com o seu parceiro, converse logo, fale logo, porém tente falar de maneira racional. Não deixe um momento que você tiver uma alteração de humor para falar qualquer coisa. Não deixe suas emoções engarrafadas, presas, certo? O interessante é que você pode falar tudo com o seu parceiro. Você pode pedir tudo para o seu parceiro. Se ele quiser, beleza. Se ele não quiser, você pode também aceitar que ele não quer. Tá certo? Mas não deixe nada engarrafado e muito menos soltar essas coisas só quando está acontecendo esse comportamento de birra. Você está sendo guiado somente pela emoção e não pela razão. E aí, como eu falei, esses comportamentos podem desgastar muito o relacionamento e gerar até um término por conta disso, tá bom? Pessoal que está chegando, que está assistindo aí a live, pode compartilhar, tá certo? Pode curtir e fazer perguntas, tá bom? Toda liberdade para vocês conversarem comigo aqui. Tá certo? Agora, a questão que acontece muito é a diferença entre os sexos. As mulheres, elas tendem a falarem menos o que sentem ou o que esperam no relacionamento. Elas ficam tentando esperar que o homem adivinhe aquilo que ela está pensando ou que ela quer. E isso dificulta muito, certo? Então, isso acontece mais em mulher. As mulheres têm dificuldade de falar o problema que está passando no relacionamento para o marido, para o esposo, para o namorado, e fica segurando aquilo, esperando que o cara entenda as pistas que ela está dando, as coisas que estão acontecendo ali. E aí, isso gera problema, porque ninguém tem bola de cristal ou vai adivinhar. É preciso que você fale diretamente. Aí, às vezes, a mulher fica tentando dar dicas indiretas para o namorado, para o marido, que está acontecendo algo ruim. E ao invés de falar, olha, não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Tem algumas coisas que eu acho que está ruim, eu preciso melhorar isso. A gente precisa melhorar esse relacionamento, porque esse negócio que está acontecendo aí, esse negócio de você chegar em casa bebendo todo dia, e aí não está dando certo. Aí fica esperando, mostrando, virando a cara, fazendo birrinha, pensando que a pessoa vai adivinhar. O importante é falar logo o que tem na lata, claro, sem agredir, de maneira assertiva, mas se você ficar retraindo nisso, não vai adiantar muita coisa. Então o interessante é que, principalmente para as mulheres, é um recado que eu dou para as mulheres, sejam mais abertas com o seu marido, certo? Ou com o seu namorado, com o seu parceiro. Quanto mais aberta e franca vocês forem, melhor vai para que ele entenda a mensagem que você quer passar, certo? De maneira racional, de maneira, certo? Com argumentação bacana, não é só já partindo para a briga. Eu acredito que vai ser interessante. Agora esse recado eu dou para os homens. A mulher já tem essa dificuldade de falar, né? O homem é aquele cara que fala tudo. Qualquer problema ele joga na cara da mulher, ele agride a mulher, tende a ser agressivo, né? É forçado até aquela posição de macho alfa, que ele tem que ser uma parede que bate e rebate tudo. Então, quanto mais o homem se coloca nisso, mais ele está ferindo a mulher. Tem coisas que ele não precisa estar falando para sua parceira. Tem coisas que você pode deixar relevar.
e coisas que você não precisa estar com esse tipo de comportamento, certo? De toda forma está sendo agressivo, ou está tentando colocar sempre a sua imposição, sempre a sua visão. Algumas coisas podem ser relevadas, tá certo? Nayana Ferraz. Mas quando a mulher relata o que querem, deixam claras as intenções, ou muitas vezes fogem ou fingem não entender. Como proceder? Aí depende, aí você precisa reanalisar o que você quer e se o relacionamento vale a pena, tá certo? Então, se você coloca e a pessoa não entende, aí você precisa avaliar se duas questões. Essa pessoa vale a pena ficar contigo? Outra questão que você pode avaliar também. Eu vou respeitar a posição dessa pessoa e levar isso adiante, certo? Então, há duas análises que você tem. Você pode aceitar a pessoa na posição que ela se colocou, ou você abandonar essa pessoa, ou terminar o relacionamento, porque essa imposição que você colocou, essa questão, essa proposta sua, era tão importante para você que você acabou desmanchando o relacionamento. Para que você tenha um bom relacionamento, eu coloco, é necessário uma questão. A cerne primária, a pedra fundamental do relacionamento é aquilo que você estabelece, aquilo que você quer da pessoa. Eu quero uma pessoa que seja assim, assado, assado. Isso é principal, certo? Dentro do relacionamento, existem questões básicas, por exemplo, o sexo. O sexo é importante para o relacionamento, porque senão só seria uma amizade. Mas a amizade também, a conversa é uma questão básica do relacionamento. Mas aí você também pode adicionar dentro do que é básico e fundamental para um relacionamento as suas questões. Eu gosto de pessoas inteligentes, eu gosto de pessoas assadas. E você colocar isso como fundamental. Então, o que é fundamental é aquilo que você vai esperar do seu parceiro. As coisas secundárias são coisas secundárias. Às vezes, a questão de renda familiar, às vezes a própria família do parceiro, se é boa, se é ruim. Então, são questões que estão por fora disso, tá certo? É preciso que o relacionamento seja baseado em questões primárias, em questões fundamentais. Tem gente que se relaciona com as outras pessoas só por questões secundárias. E aí, o relacionamento não é tão bom assim. Então é preciso analisar isso e que as pessoas se relacionem por questões primárias e as questões secundárias, que não são tão importantes assim, sejam só para ajudar um pouco ao relacionamento a ficar um pouco melhor, mais apimentado. Mas o importante é que a pessoa tenha a capacidade de entender o que é primário para ela. Como eu coloquei, uma boa amizade, uma boa conversa, a relação sexual é primário em qualquer relacionamento, tá certo? Mas aí você pode colocar as suas outras coisas também. Você pode anotar o que eu desejo no meu parceiro ideal, de maneira primária. Às vezes uma pessoa sincera, uma pessoa fiel. Então, assim, você pode colocar o que você estabelece enquanto primário. Nájila Leila, não é que as mulheres não falam, é que os homens não querem ouvir, não gostamos de falar com as paredes. Então aí depende do seu parceiro, né? Então você não está tendo um bom diálogo com o seu parceiro. É preciso ver essa questão do que está acontecendo. Se o seu parceiro não está te ouvindo muito, então é preciso que você pare e mostre para ele, olha, preciso conversar sério contigo, e preciso que você me ouça. Nayana Ferraz, cite coisas secundárias. Essas coisas secundárias, por exemplo, que está fora das questões primárias do relacionamento. O que seria a questão primária? A questão primária que eu falei é a cerne do relacionamento, é a pedra fundamental. Pode ser a convivência, a forma de um se sentir bem com o outro, a relação sexual, são questões primárias. E aí você pode colocar questões suas também, por exemplo. Às vezes, aparência física, tem gente que coloca como questão primária, mas, ao meu ver, é uma questão secundária. Mas tem pessoas que entendem isso como questão primária. Mas tem coisas básicas, universais, no primário, e secundário é aquilo que está dentro do processo que não é importante de maneira para a progressão do relacionamento. Por exemplo, se a sogra é boa ou ruim. Isso é secundário, você não está casando com a sogra, você está casando com a filha dela, tá certo? Ou com o filho, tá certo? A condição financeira, sei lá, se a pessoa é rica ou pobre, tem gente que coloca isso como primário e às vezes isso é secundário. O que adianta você casar com uma pessoa rica, bem abastada e não ter outras qualidades que são tão importantes no relacionamento? E acontece muito de pessoas se relacionarem só assim. Então, é preciso, dentro
A terapia existe para isso, para que você estabeleça o que é primário, o que é secundário para você no relacionamento, e aí você se basear e se relacionar com pessoas dentro das condições primárias e entender o que é secundário. E conseguir fazer esse tipo de organização no relacionamento. Tá certo, Nayana? Vou continuar. O pessoal tem mais perguntas. Gostaria que curtisse, compartilhe. O Facebook entenda que mais pessoas possam assistir por conta da relevância que vocês vão criando a partir do momento que vocês curtem, a partir do momento que vocês comentam e compartilham, tá certo? Vai criando relevância, o Facebook entende que mais pessoas querem assistir isso e a tendência é aumentar a conversa aqui, a qualidade da live, ficar mais com mais qualidade, mais sortida de informações, tá bom? Então eu quero aprender com vocês também. Eu queria que vocês me colocassem questões aí, situações, para que a gente pudesse trabalhar aqui hoje, tá bom? Então, vamos curtindo, compartilhando, tá certo? Vamos continuar. Vamos lá, vamos às 20 soluções que eu coloquei, tá certo? Quais são essas 20 soluções? A primeira que eu coloco é a conscientização. A primeira coisa que você precisa fazer para entender o que está acontecendo com você, é você parar e pensar: o que está acontecendo comigo agora? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intencionalidade de estar nesse momento? E aí preciso que você pare e pense. Só parar e pensar já é uma primeira dica muito boa para você entender a intencionalidade desse comportamento que você está tendo. Então, o que vem do meu coração nesse momento agora? Tá certo? O que vem de mim? O que eu estou pensando agora? O que eu quero? Isso vai me fazer uma pessoa ser melhor? Tá certo? Isso vai me trazer felicidade? Certo? Isso é significativo para mim? Isso vai ser significativo para o relacionamento? Isso se encaixa com meus valores pessoais? Então, você se conscientizar o que eu quero realmente, profundamente com essas atitudes. Então, só o fato de você se conscientizar antes de fazer qualquer tipo de entrar em qualquer estado de birra ou de alteração de humor, você tentar entender esse tipo de situação. O Nájila, primeira pergunta. Você falou, deixa eu ver aqui, as pessoas querem ter um relacionamento sem ter amor próprio. Essa eu respondi. Eu respondi todas as suas perguntas, Nájila. Se você, qualquer coisa você pode perguntar de novo, certo? De outra forma, para que eu possa explicar para você. Pessoal, vai curtindo e compartilhando a live, tá bom? Não esqueçam. Então, a segunda dica é expressar, não suprimir. Você precisa expressar aquilo que você sente. Quanto mais você expressar, melhor. Então, essa dica é para as mulheres, como eu falei anteriormente. As mulheres tendem a internalizar mais as coisas e esperar que o homem adivinhe o que ela quer. Então, se você souber expressar aquilo que você sente de uma maneira assertiva para o seu companheiro, é interessante que isso se faça, né, de uma maneira mais recorrente, e acredito que o relacionamento se torna mais transparente. Tá certo? Tá certo? Vamos lá agora. Terceira dica. Reconheça a criança birrenta. Então você precisa reconhecer o momento que você está se transformando num menino birrento. Que você está se transformando em uma pessoa baseada só por emoção e está perdendo a razão. Então a terceira dica é: comece a reconhecer o momento que você está se sentindo assim. Então, se você está sentindo isso, aí você já começa a fazer um processo de conscientização, e eu acredito que vai reduzir e vai aumentar a eficácia e a assertividade daquilo que você deseja. Tá certo? Como você pode acalmar essa criança, certo? Que é quando ela vem. Então seria a quarta dica. Então, às vezes parar, respirar um pouco e refletir, anotar aquilo que você quer, ou conversar de maneira franca com a pessoa, evitando, né, esses ataques, essas explosões sentimentais, é uma forma de você acalmar. Respirar 5 minutos antes de falar, 1 minutinho, 30 segundos, é de extrema importância que vocês façam isso antes de tomar qualquer atitude. E aí, isso ajuda a acalmar a criança, racionalizando, pensando bem. Tá certo? A quinta dica é: aprenda a interromper
Isso. Aprenda a criar padrões de interrupção desses pensamentos. Você pode interromper esses pensamentos negativos, essas situações ruins, a partir do momento que você consegue focalizar no que é bom no relacionamento. Você aprendendo a focalizar no que é bom, eu acredito que vai dar muito mais relevância, muito mais qualidade ao seu relacionamento. Então, como eu falei, quando a pessoa entra num estado de birra, ela passa por um processo psicológico, né, de avaliar e pensar somente nas questões negativas do que está acontecendo. Mas se você aprender a pensar no que é positivo, eu acredito que o relacionamento ele tende a ficar melhor. Certo? Boa noite, Gisele. Pessoal, curta, compartilha a live, tá certo? Para que ela tenha mais relevância. Então, quando a pessoa está passando por isso, isso não está acontecendo com você, mas a sexta dica é olhe-me nos olhos. Então, converse com a pessoa, peça para ela olhar nos seus olhos, e entender aquilo que está acontecendo, tente ser franco, certo? Tente usar explosões emocionais só em último caso. Eu acho que você pode conversar de uma maneira franca e aberta com a pessoa sempre, certo? Então, às vezes você parar, olhar no olho da pessoa, respirar, pedir que a pessoa respire, pense bem antes de falar. Eu acredito que isso vai dar muito mais qualidade na sua relação. Pessoal, qualquer pergunta vocês podem fazer que eu vou estar respondendo, tá certo? A sétima questão é respire, aprenda a respirar. Tem algumas técnicas que eu ensino, que é de respiração, e isso faz com que ajude a pessoa a melhorar e chegar em estado de relaxamento, tá certo? Então, assim, outra dica é você sempre se perguntar: esse tipo de situação que eu estou fazendo é para que eu ganhe a discussão? Então, aí, geralmente o comportamento de birra ele está relacionado a essa questão de briguinha para que a pessoa ganhe a relação, para que ela sempre esteja por cima daquilo que esteja acontecendo, tá certo? Então, se pergunte qual o objetivo que eu estou fazendo isso. É para ganhar a relação? É para ganhar a discussão? Se for, provavelmente você está no estado de birra, está com comportamento infantil, tá certo? Então, 10ª dica que eu coloco: se coloque na pele do outro. Então, se você, sendo empático, sentir a dor do outro, tentar entender o que se passa na cabeça da outra pessoa naquele momento, é de extrema importância. Então, essa é a dica que eu dou. Se coloque na pele do outro. Tente pensar como a outra pessoa. Se você fosse aquela outra pessoa se relacionando com você, como você agiria? Então, tente se colocar na pele do outro, entender o que passa com o outro, poderia se passar contigo também. Então, isso é de extrema importância. Tá certo? Tiaguinho Rocha: como ter um relacionamento sério? Estou precisando achar uma pessoa para começar a ter uma mulher solteira. Aí, Tiaguinho, aí você precisa fazer um treinamento de habilidades sociais, certo? A psicologia serve para ajudar isso também. Terapia ajuda você também a encontrar uma parceira, tá certo? A você ter os comportamentos adequados para que você conquiste alguém, tá certo? Sugiro que você faça, procure um psicólogo se você está tendo dificuldades em encontrar alguma parceira, tá certo? Eu acredito que existe um bom treino dentro do processo terapêutico para que você consiga almejar a ter uma relação séria, tá bem? Então a solução, Tiaguinho, seria psicólogo, tá ok? Nayana: certo, mas em um relacionamento onde o homem só quer sexo e quando se fala em aprofundar o relacionamento ele finge não entende, foge. A mulher põe fim e esse relacionamento não que está vendo bem e não vai adiante. Mas quando o cara ainda insiste e você pensa a respeito, como a mulher deve proceder? O que acha que de um homem assim? Eu acredito que, como eu coloquei, o relacionamento são duas cabeças. A pessoa tem que estabelecer o que ela quer e a outra pessoa também estabelecer o que ela quer. Se ela concordar com isso, beleza. Se ela não concordar, sai fora. Como eu falei, você sabe o que é sua cerne, as suas pedras fundamentais no relacionamento? Ok. Então, se você segue essas questões fundamentais, bacana. Agora, se você está sendo baseado por questões secundárias, provavelmente o relacionamento não vai dar certo. E também você precisa entender o que a pessoa quer dentro dessa situação que está acontecendo. Se você estiver bem limitado a entender o limite das outras pessoas, e você aceitar o limite das outras pessoas, da outra pessoa,
e você aceitar os seus limites ou as suas imposições, e souber bem o que você quer, eu acredito que vai se dar bem, certo? Mas se está dando mal ou está ferindo alguns princípios seus, principalmente esses princípios fundamentais, a solução seria sair do relacionamento, tá certo? Mas é preciso que você estabeleça bem aquilo que você deseja no relacionamento. Joana Cordeiro, boa noite. Boa noite, Joana. Tudo bem, pessoal? Compartilhe, curta. Joana, se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar. Tá certo? Vamos lá, 11ª dica. Você tem que perguntar, como essa pessoa me faz me sentir? É uma pergunta que você precisa fazer. As atitudes que essa pessoa tem feito comigo, ou que eu tenho feito com ela, tem a feito sentir como? E como ela tem me feito sentir? Bem ou mal? É preciso você avaliar isso. Certo? As atitudes das suas e da outra pessoa é necessário que seja avaliada e você falar, poxa, isso que me faz sentir bem, não, isso tem me feito sentir mal. Então é um processo de racionalização dos comportamentos que está acontecendo dentro do relacionamento. Boa noite, Joana. Pessoal, compartilhe, tá certo? Tiaguinho, como faz para manter o relacionamento à distância e dar certo? É preciso que esse relacionamento à distância se encurte. Certo? Um relacionamento à distância, ele tem que ter uma proposta que ele seja um dia encurtado essa distância, porque senão vai ser só um relacionamento à distância e nunca vai ser um relacionamento de verdade, tá certo? Primeira dica é, será que essas pessoas vão se ver um dia? Será que vai dar para que essas pessoas um dia tenham algo mais sério, no sentido de... A pergunta é, há essas condições? Se há, eu acredito que sim, pode sim dar certo, mas se não há condições das pessoas se aproximarem, de se verem, eu acredito que vai ser sempre só um relacionamento à distância. E existem diversos relacionamentos à distância que dão certo, mas só dão certo a partir do momento que as pessoas se unem, tá certo? Se existe essa perspectiva de um visitar o outro e tem um período que possa ser estabelecido isso, eu acredito que dá certo. Mas se ficar só numa distância, se vendo lá de vez em quando, eu acredito que é muito difícil um relacionamento desse dar certo. Tá ok? Tiago. Então, a outra questão. 12ª dica. Altere as rotinas. Então, existe essa questão do relacionamento sempre ser aquilo, né? Ficar sempre na mesmice. Então é necessário que se altere rotinas no relacionamento. Se mude, se pense, faça coisas diferentes, viagens, visitar locais diferentes, buscar coisas novas, tentar fazer coisas juntos, produzir coisas juntos, brincar juntos, fazer coisas diferentes juntos, assistir filme, jogar, trabalhar. Isso ajuda a manter o relacionamento. E essa inovação e essa qualidade que a pessoa tem de estar sempre inovando o relacionamento faz com que o relacionamento se permaneça e se transforme num relacionamento sempre prazeroso. Certo? 13ª dica. Escute a outra pessoa. Antes de você julgar a pessoa, ou já vem com 200 pedras na mão para outra pessoa, tente escutar o que ela quer te dizer. É importante que você escute. Quanto mais você tiver uma escuta, você vai estar agindo de uma maneira mais racional e acredito que o relacionamento vai tender a ser mais duradouro. Então, bons relacionamentos são relacionamentos que um consegue escutar bem o outro, entender bem o outro, se colocar no lugar do outro. Tá certo, pessoal? Podem ir deixando perguntas aí, tá certo? Que eu posso estar respondendo. Tá ok? 14ª dica. Perdoe e aceite. Você precisa aprender a perdoar os erros da pessoa. Você precisa aceitar a pessoa do jeito que ela é. Se você, como eu falei, às vezes a questão secundária é uma questão somente secundária, não é uma questão tão importante assim. Você precisa aceitar a pessoa do jeito que ela é. Às vezes a pessoa gosta de uma coisa que você não gosta. Às vezes você não gosta de bebida, a pessoa gosta de beber de vez em quando com os amigos. Certo? Por mais que você não... Pode ser que isso não afete o relacionamento. Então é preciso que você aceite. E às vezes perdoe algumas atitudes da pessoa. E se a pessoa realmente tem a proposta de modificar o comportamento em prol do relacionamento, não há por que não perdoar. Tá certo? Então o perdão é preciso ser a base do relacionamento. Você aprender a perdoar e também, certo? Aprender a pedir perdão.
Então, quando você aprende a pedir perdão por um erro que você fez, você aprende a perdoar o erro da outra pessoa, o relacionamento tende a melhorar. Então, é básico isso. Aprenda a perdoar e aprenda a pedir perdão. Tá certo? Pessoal, curta, compartilha a live. Vamos lá? Se tiverem perguntas, podem ir fazendo. Então, assim, dentro do contexto, aqui, 15ª dica que eu dou é: desculpe-se também, peça perdão, mas explique por que você está pedindo perdão. A 15ª dica é isso. Explica o motivo que você está pedindo perdão. Tente justificar isso de uma maneira plausível para a pessoa. Tá certo? 16ª dica. Renuncie à posição de defensiva. Não fique só naquela posição de vítima que eu falei aqui no começo da live. Tem pessoas que só tendem a ficar nesse tipo de posicionamento. Sempre na posição de defensiva, sempre sendo a certa e o outro errado. Ela sempre a vítima, o outro sempre o malvadão. Então, aprenda a sair desse posicionamento. Que esse posicionamento vai acabar destruindo o seu relacionamento. Então, tente assumir seus erros. Saia dessa posição de vítima, coloque uma posição igualitária no relacionamento e assuma seus erros, certo? Assuma que você tem erros também. E claro, nem todo relacionamento vai dar certo, tá certo? Eu estou colocando assim, nem todo relacionamento pode dar certo. Tem relacionamento que não vai dar certo. Então é preciso que você... Mas se você quer que seu relacionamento dê certo, é preciso que faça alterações também. Mas, como falei, existem relacionamentos que dão certo e existem relacionamentos que não dão certo. Existem empresas que falem, muitas empresas falem, né, diariamente no Brasil e no mundo, e muitas empresas dão certo. Então, imagine que o seu relacionamento é uma empresa que ela pode dar certo ou pode dar errado. Mas é necessário que ambos invistam nesse relacionamento para que ele dê certo. Porque o problema é um relacionamento que poderia ter dado certo e não dá. Tá certo? O grande problema é esse. E quando é uma traição, você deve perdoar? Depende. Tem pessoas que perdoam a traição, tem pessoas que não perdoam. Tá certo? Isso varia muito do contexto, daquilo que está acontecendo. Tá certo, Gisele? Isso varia também da forma que a pessoa estabelece o relacionamento. Então, e da visão que ela vai ter de futuro em relação à traição, Gisele. Então, eu não posso dizer assim, se perdoar, você deve terminar. Se trair, você deve terminar. Ou se não trair, você deve perdoar. Acho que cada pessoa tem uma dinâmica diferente, um posicionamento diferente em relação a isso. Certo? E precisa ser conversado essas questões. Como eu falei, tem pessoas que estabelecem a fidelidade como uma cerne principal, como uma pedra fundamental do relacionamento. Para essas pessoas, e a maioria das pessoas que se trabalham dessa forma, se estabelece dessa forma, como a fidelidade sendo algo essencial no relacionamento, quando há uma traição, é muito difícil que o relacionamento se torne o que era antes, mas tem pessoas que conseguem relevar isso e fazer com que o relacionamento se mantenha. Acho que o que depende são as outras questões que estão ali relacionadas para que o relacionamento ainda continue forte. O amor, a amizade que as pessoas tinham. Então, os outros contextos, as outras situações que vai fazer com que a pessoa tenha uma decisão de perdoar ou não perdoar. Tá certo? Mas, se o relacionamento já está desgastado, ainda tem a questão da traição e um monte de coisa a mais, é mais provável que a pessoa termine. Mas, como eu falei, cada caso é um caso e existe psicoterapia, psicólogo para trabalhar com isso. Tá bom? Mais perguntas, se tiverem, podem ir fazendo. Tá bom, pessoal? O pessoal que está assistindo aí, 12 pessoas assistindo a live nesse momento, curtam, tá certo? Para aparecer o joinha aqui na tela. Compartilhe, tá bom? Para que o Facebook entenda que essa live está tendo uma boa relevância e mais pessoas possam ter acesso. Tá ok? Vamos lá. 17ª dica. Foque no que o outro fez bem. Como eu falei, tem pessoas que só focam no ruim. A pessoa está 99% boa no relacionamento, mas fez 1% de coisas ruins. Tem gente que só foca no 1% ruim. Então o importante é que você aprenda a focar nas coisas boas do relacionamento. O importante é que você aprenda a ver o que mantém esse relacionamento e não as coisas ruins. Tá certo? Essa é mais uma dica. Então, outra dica a 18ª, pare de apontar o dedo. Então, esse tom de acusação, de você ficar falando, você fez isso, você fez aquilo, sempre traz problemas para o relacionamento. Então, tente sair dessa posição de julgador. Tente se colocar numa posição mais empática, de se entender o que passou com o outro.
acredito que bons relacionamentos são aqueles que iniciam e se terminam em paz, tá certo? Se você for uma pessoa de paz, eu acredito que você for uma pessoa que sabe escutar bem o outro, esse tom de colocar o dedo na cara e acusar a outra pessoa, isso não vai existir. Você vai ter uma pessoa, você vai ter uma pessoa que escuta mais, que tenta entender o lado do outro antes de tomar uma decisão, tá certo? E essas decisões sendo bem feitas, seja para manter, para continuar, ou para terminar o relacionamento, ou para melhorar, vai ser feito de uma maneira mais branda, não uma maneira tão sofrida, tá certo? Então, isso é bom em todos os sentidos. Outra questão que eu coloco muito, que isso é prova científica, e se você for ver nas igrejas cristãs, o pessoal fala muito disso, a gente escuta muito isso nas igrejas, é gratidão, né? Você ser grato àquilo que você tem. Então, a partir do momento que você sabe agradecer, e você sabe dizer e pontuar por que você é grato àquilo que está acontecendo na sua vida, isso só traz benefícios para você. Isso é provado cientificamente, que pessoas gratas são mais felizes. Pessoas gratas têm uma saúde melhor. Então, geralmente nas igrejas as pessoas colocam assim, agradeça a Deus por isso antes de pedir. E isso é verdade. Se você for uma pessoa grata, por mais que você não tenha religião, às vezes você não acredita nem em Deus, mas se você souber agradecer, chegar todo dia e falar, eu sou grato hoje, aí você coloca uma lista, 5 coisas todos os dias. Sou grato hoje por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai estar analisando as coisas positivas que acontecem na sua vida e sua saúde, a sua felicidade vai melhorar. Então, pratique a gratidão. Tente ver o que há de bom no seu parceiro, no seu relacionamento e seja grato. Tente agradecer isso. Agradeça para si. Se você tiver uma religião, agradeça para Deus, tá certo? Mas o importante é, seja grato ao que acontece na sua vida, no seu relacionamento. Tente ver as coisas positivas. Como eu falei, se possível, anote 5 coisas que você é grato no seu dia. Todos os dias antes de dormir, você chega lá, vou anotar aqui 5 coisas que eu sou grato no relacionamento, tá certo? No meu relacionamento ou na minha vida. Às vezes você, não, eu sou grato porque tive um trabalho hoje legal, sou grato porque conheci pessoas bacanas hoje, sou grato porque meu dia foi bom, sou grato porque estou vivo. Então aprenda a praticar a gratidão. Isso é uma coisa cientificamente comprovada, que vai aumentar a sua saúde, a sua paz de espírito, certo? Vai te deixar muito mais feliz, contente e alegre. Pratique a gratidão. Essa é a 19ª dica que eu dou, tá certo? E pratique dentro do ser grato com seu parceiro, das coisas que aconteceram com vocês, tá certo? Gisele Souza, ótimo esse comentário. Qual comentário você está se referindo, Gisele Souza? Tá certo? Gostaria que você especificasse qual comentário que você está se referindo, tá bom? O pessoal pode perguntar, tá certo? Qualquer dúvida, curta, compartilhe, certo? E pode perguntar à vontade. E vamos lá para a última dica que eu dou. Construa um forte senso de valor, tá certo? Se sinta valorizado dentro do relacionamento, certo? Dedique a construir isso no relacionamento. Tente se integrar no relacionamento. Tente construir esse relacionamento como uma maneira importante, tá certo? Se dê no relacionamento. O relacionamento é algo construído. Então, crie essa noção de que você está construindo algo valoroso para si e para o outro. Então, a partir do momento que você cria esse senso de valor, que o relacionamento que você está investindo é importante para você e para o seu companheiro, você cria esse senso de valor, ambos, o relacionamento tende a crescer. Relacionamento é uma questão que você investe. Você precisa investir. Quanto mais você investe, melhor o relacionamento é. Então, se você tem investido no seu relacionamento, a tendência é que ele permaneça bem. Mas se você não tem investido no seu relacionamento, a tendência é que ele se desfaleça. É importante você dedicar esse tempo, tá certo? Para você trabalhar isso. Você construir esse senso de valor. E como eu falei, você construindo o senso de valor, você vai entender porque você também é grato e você vai ter o que agradecer dentro do relacionamento. Tá certo? Então a 20ª e última dica que eu dou é construa o senso de valor, invista no seu relacionamento, coloque o seu relacionamento para cima, trabalhe em prol do seu relacionamento, porque quanto mais você investir, certo? Mais você vai colher. E claro, né? Como para fechar, nem todo relacionamento vai dar certo, nem todo relacionamento vai permanecer. Mas se você praticar essas dicas, se o seu relacionamento tiver uma tendência a se dar bem,
a ser bom no relacionamento, eu acredito que vai só melhorar se você praticar essas 20 dicas. E tem relacionamentos que não vai dar certo, certo? Então, nenhum relacionamento vai... nem todos os relacionamentos vão seguir esse rumo. Tem pessoas que realmente não nasceram uma para outra, não dá certo. E é preciso fazer um processo de separação, certo? Mas eu acredito que você investiu essas 20 coisas e a pessoa não reinvestiu isso, ou as duas pessoas, mesmo investindo, viu que não estava dando certo, a separação vai ser muito mais tranquila, tá certo? Então o importante é que se você está num relacionamento, invista nele. Se você entrou, por algum motivo tem, tá certo? Mas se for para sair do relacionamento, também não há problema sair do relacionamento. Nem todo relacionamento vai durar, tá certo? Então não é problema também uma separação. E se essa separação tem sido dolorosa para você, um processo de separação, você tem dificuldade de separar de alguma pessoa, procure um psicólogo. Eu acredito que o psicólogo vai te ajudar a entender o que tem passado contigo, vai te ajudar a entender qual que é o melhor caminho a que você pode seguir, tá bom? Então, sempre procurar um psicólogo quando a questão está ficando complicada demais. Pode ser o casal, pode ser uma das pessoas, tá certo? Então, o casal pode procurar, não, vou procurar um psicólogo aqui para que meu relacionamento aumente, melhore a qualidade. Pode ir os dois, tá certo? Também, uma ou outra pessoa do relacionamento pode ir também para entender o que está acontecendo, tentar melhorar. E para fechar, quando você vai para um psicólogo, 3 coisas vai acontecer com o seu relacionamento. Ou ele vai melhorar, certo? Ou ele vai ficar do jeito que está e você vai aceitar as coisas do jeito que está. Ou o relacionamento vai terminar, tá certo? São esses 3 caminhos. Todo caminho de relacionamento, quando a pessoa vai para uma terapia, eu falo isso para ela. Seja casal, seja pessoa individualmente. Olha, o caminho do seu relacionamento você quer o quê? Você quer melhorar o seu relacionamento? Você quer deixar do jeito que está e aprender a conviver com isso? Ou você quer sair desse relacionamento? Qual a sua perspectiva inicial em relação a o que você está vivendo hoje? Tá bom? Pessoal, vamos lá. As perguntas, os questionamentos. Podem ir fazendo aí, gente. O que vocês tiverem para comentar. Valéria de Wagner, ótimas dicas. O relacionamento é como uma planta, tem que ser regado todos os dias. Isso, muito bem. 20ª dica, crie valor no seu relacionamento, invista. Isso é extremamente importante, Valéria. Gisele, tudo ainda... tá certo. Vamos lá, Gisele, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês tiverem perguntas, pode ir fazendo. Tá certo? Mais alguma pergunta? Então, não havendo perguntas, eu vou terminar essa live por hoje, tá certo? Quem estiver assistindo essa live, após que ela termine, pode deixar aqui algum comentário, alguma dúvida que eu posso estar respondendo depois. Quem estiver passando por uma questão mais complicada dentro do relacionamento ou precisa de orientação mais adequada, pode me procurar, certo? Sou psicólogo, atendo aqui em Vitória da Conquista, no edifício Idalina Veloso, em Vitória da Conquista, tá certo? Gostaria que, se alguém tiver alguma dúvida e um questionamento, ou precisa realmente fazer um trabalho terapêutico do relacionamento ou da situação que você vem passando, um psicólogo pode te ajudar, tá certo? Então pode me procurar por telefone, meu número está aí, tá certo? E, como falei, quem não estiver assistindo agora ao vivo, pode deixar a sua pergunta que eu vou estar respondendo depois, tá certo? Gisele, separação é muito difícil mesmo, por isso que eu sugiro que a separação seja acompanhada por um psicólogo. Eu acredito que essa dificuldade, essa questão, essa tensão, esse luto que a separação traz, né? Porque é um processo de luto, é como se tivesse morrido alguma coisa, alguém, é muito difícil. Então é necessário um acompanhamento psicoterapêutico de um psicólogo para que isso possa se sair de uma maneira mais branda, mais suave. Tá certo, Gisele? Boa noite para vocês, forte abraço, curtam, compartilhem. Se você conhece alguém que está com problema no relacionamento, indique esse vídeo para que ele assista depois, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite, ótimo domingo. Tchau.